Começamos, povo de Deus, mais uma live. Sejam muito bem-vindos, guerreiros e guerreiras do Reino de Deus. A paz do Senhor para todos vocês. Amém? Como é bom estar aqui com vocês hoje. Hoje eu vou falar sobre trauma. Quero explicar como que o cérebro arquiva um trauma na memória de longo prazo. E ao final dessa live eu vou passar uma técnica para você treinar o seu cérebro para não arquivar um evento traumático na sua memória. E essa técnica é com base na palavra de Deus. Então, fica até o final dessa live para você aprender mais sobre isso. Mas, antes de entrar no conteúdo, eu quero dizer que essa live ela está sendo transmitida simultaneamente no YouTube e no Instagram. Então, já quero te pedir para deixar o seu like, seja no YouTube ou no Instagram, tá? Por onde você estiver assistindo, vai lá, deixa seu like, deixa sua curtida, amém? Também quero te pedir para compartilhar essa live, né? Vamos ajudar o algoritmo a distribuir esse conteúdo para cada vez mais pessoas, para que pessoas sejam edificadas também por essa palavra, amém? Bom, as lives elas estão acontecendo às terças e quintas, às 20 horas, tá? 20 horas. E aqui eu falo sobre saúde emocional, saúde mental, né? Um assunto que tem sido muito importante para o povo cristão, porque às vezes o cristão, o que ele acha? Ele acha que só a vida espiritual importa. E isso não é verdade. Deus nos fez alma, espírito e corpo. Então nós devemos cuidar tanto do corpo quanto da alma, que são as emoções, né, a mente, as vontades, e cuidar também do espiritual. E eu te convido a aprender mais sobre isso aqui comigo nas lives de terça e quinta. Amém? Então é um grande prazer ter você aqui comigo. Vamos lá. Enquanto vocês vão entrando, antes, deixa eu me apresentar. Tá? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, para quem não me conhece, para quem veio porque recebeu um compartilhamento, enfim, eu sou Tiara Guiar, eu sou terapeuta cristã e sou criadora da terapia TMC, que é a terapia multidisciplinar cristã. Nas minhas redes sociais, né, as minhas redes sociais, elas são dedicadas às pessoas cristãs, pessoas que são apaixonadas por Jesus, apaixonadas pela palavra de Deus, apaixonadas pelas maravilhas do Senhor, né, cristãos que creem que a palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra que gera cura, palavra que liberta, palavra que restaura. Então, se você é esse cristão, se você é essa cristã, essa live é para você. Mas se você não acredita na Bíblia Sagrada, talvez essa live não faça tanto sentido para você, porque dificilmente você vai concordar com o que eu falo aqui. Porque eu falo muito sobre o que está na Bíblia Sagrada, sobre o que está na Palavra de Deus. Você pode até assistir a live, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda também, mas saiba que esse perfil ele é totalmente voltado para cristãos. Amém? Bom, então vamos começar a nossa live. A live de hoje está incrível, o assunto de hoje é lindo. Eu vou falar primeiro como o cérebro arquiva um trauma na memória de longo prazo, tá? E ao final da live eu vou passar a técnica que eu falei para você treinar o seu cérebro para não arquivar evento traumático na memória. Bom, a memória de longo prazo é onde ficam armazenadas as informações por longos períodos, né? Muitas vezes essas informações ficam arquivadas por uma vida toda. Às vezes a gente estuda, né, sobre assuntos que a gente quer lembrar, mas acaba se esquecendo daquilo que a gente estudou, é ou não é verdade? E um evento traumático que a gente quer esquecer, às vezes nos assombra por toda a nossa vida, é ou não é verdade? Às vezes um acontecimento bom que a gente deveria lembrar, a gente acaba se esquecendo. Mas um acontecimento ruim fica ali martelando, martelando na nossa cabeça. A gente quer esquecer, mas não consegue esquecer. É muito mais fácil lembrar das coisas ruins do que lembrar das coisas boas. Por isso que a maioria das pessoas tende a só olhar para o lado ruim da vida e se esquecem de priorizar o lado bom da vida.
E, obviamente, tem uma explicação para isso. Quando nós entendemos o porquê disso, nós conseguimos lidar melhor com os eventos ruins que acontecem na nossa vida. Quando nós conseguimos entender isso, nós conseguimos driblar, né, entre aspas, a nossa mente, utilizando técnicas, né, para mostrar para o cérebro qual é a informação que a gente quer que fique arquivada. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o cérebro, ele é o volante do corpo. É o cérebro que dá a direção. E que qualquer estado emocional parte de quê? De um comando do seu cérebro. E com o trauma não é diferente. Um trauma, ele é arquivado na memória de longo prazo por um comando do cérebro. Só que o cérebro, por si só, ele não sabe identificar o que é bom e o que é ruim. O cérebro, ele não sabe escolher qual é a melhor informação para ser arquivada. Ou qual é a pior informação que não deve ser arquivada. Porque o cérebro, ele não sabe distinguir o que é bom do que é ruim. Eu sempre falo, né, aqui que o cérebro, ele não sabe identificar o que é real do que é imaginário. Não sabe. E da mesma forma, ele não sabe identificar o que é bom e o que é ruim. O cérebro, ele não sabe se um evento traumático que aconteceu com você é ruim. E por ser ruim, ele não deve ser arquivado na memória de longo prazo. O cérebro não sabe disso. Não sabe identificar quando é bom e quando é ruim. Mas você sabe quando o acontecimento é bom e quando o acontecimento é ruim. Você sabe, o cérebro não. Então, você tem duas opções. Ou você deixa o cérebro no piloto automático, ou você assume a direção desse volante. Né? Como eu falei, o cérebro é o volante do corpo. E ele pode ficar no piloto automático, ou você pode assumir o controle. E você precisa assumir o controle. Você precisa assumir a direção. Você precisa fazer isso. É por isso que a palavra de Deus, ela diz lá em Romanos 12:2, né? Muito conhecida essa passagem. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Deus diz transformai-vos, é porque a transformação, ela parte de você. É você que transforma a sua mente. E você precisa ter a consciência disso. A transformação, ela parte de você. Porque tudo que Deus poderia te dar para gerar essa transformação, Ele já te deu. Que foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, é o espírito de mansidão, é o espírito de sabedoria, é o espírito do domínio próprio, né, do controle, da confiança. E esse espírito, ele já habita em você. Só que o Espírito Santo, ele não é como espíritos malignos, né, que se apossam das pessoas. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalham juntos, os três se tornam um e estão o tempo inteiro em concordância, estão o tempo inteiro em unidade. Assim também o Espírito Santo espera de nós, que trabalhemos juntos. Nós e o Espírito Santo juntos. Ele fazendo a parte dele e nós fazendo a nossa parte. Ele que é a própria mansidão, o próprio domínio, o próprio controle, ele já habita em você. Ou seja, o domínio próprio habita em você. E o que você precisa fazer? Você precisa tomar posse dele. Tomar posse desse domínio, tomar posse desse controle, não aceitar a falta de domínio, não aceitar a falta de controle. E como você vai assumir a direção do volante, que é o seu cérebro? Como? Aí eu te pergunto agora, como se aprende a dirigir? Treinando, certo? Como se aprende a andar de bicicleta? Treinando também. Como que um skatista aprende a dominar as manobras do skate? Ou como que um surfista aprende a dominar as manobras do surf? Treinando. Tudo é treino. Tudo nessa vida é treino.
E para você conseguir treinar a sua mente, para que ela seja de fato transformada, você precisa entender como funciona o seu cérebro. E essa live de hoje é uma live de conscientização. Para trabalhar o quê? Para trabalhar a sua mentalidade. É uma live para você entender como funciona o seu cérebro, para que você possa colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor e não contra você. Aí sim você vai começar a determinar o que o seu cérebro pode arquivar na memória de longo prazo e o que ele não pode arquivar. Mas, como eu já falei, tem que partir de você. Ó, o Senhor fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, certo? Ele não fala, eu vou te aquietar. Tem que partir de você. Aquietai-vos. Você precisa se aquietar. E da mesma forma, ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não fala, eu vou transformar a sua mente. Ele fala, transformai-vos. É você que transforma. Aí você pode até estar se perguntando, mas não é o Espírito Santo que me transforma? Não é o Espírito Santo que transforma a minha mente? É o Espírito Santo em concordância com você, em unidade com você. Cada um tem o seu papel nessa transformação. O Espírito Santo tem o papel dele e você tem o seu papel. E o papel do Espírito Santo qual é? É fornecer os recursos necessários. É fornecer a mansidão, o amor, a confiança, o domínio próprio, a sabedoria. E o nosso papel qual é? É tomar posse de tudo isso que o Espírito Santo já nos oferece. Então, você já entendeu que você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer o seu esforço. Você precisa treinar o seu cérebro, certo? Outra coisa que você precisa entender é que no início de todo o treinamento há um esforço maior. Nenhum atleta começa acertando todas as manobras. A facilidade em dominar cada manobra vem com o treino. O resultado desejado vem com o treino. Tanto numa academia, quanto no esporte, quanto nos trabalhos manuais, na sua vida profissional, enfim. Depois de tanto treinar, o cérebro acaba colocando no piloto automático. Agora, você precisa entender como funciona o seu cérebro. E eu vou explicar agora, segundo a neurociência. Então, segundo a neurociência, o cérebro aprende de duas formas. Ou seja, ele arquiva uma informação na memória de longo prazo de duas formas. Só que hoje eu vou falar apenas de uma forma, tá? Que é a repetição. Repetição. Um trauma, ele pode ser arquivado na memória de longo prazo por repetição. Vou dar um exemplo. Vamos supor, tá, que uma criança, ela cresceu ouvindo repetidamente dos pais que ela é burra, que ela é ignorante, que ela não serve para nada, que ela não vai ser ninguém na vida. E os pais ficaram repetindo essas frases, né, para essa criança durante toda a infância dela. O que acontece? Essas informações começam a ficar arquivadas na memória da criança e ela, consequentemente, começa a acreditar nisso. Ela começa a acreditar realmente que ela é burra, ela começa a acreditar que ela não serve para nada, ela começa a acreditar que ela não vai ser ninguém na vida. E como o cérebro não sabe distinguir qual informação é boa e qual informação é ruim, ele arquiva a informação que mais se repete. E de tanto o cérebro ouvir, de tanto ele receber essa informação, ele entende que essa informação é a informação que deve ser arquivada. E ele arquiva essa informação na memória da criança. Aí a criança se acha burra. Ela já acha que ela não vai ser ninguém na vida. E aí o que acontece? O rendimento da criança na escola não é bom. E aí ela começa a escutar também dos coleguinhas da escola que ela é burra, que ela é ignorante, que ela não vai ser ninguém na vida. Por quê? Porque o desempenho dela na escola não é bom. E o desempenho dela não é bom, não é porque ela não tem capacidade para melhorar, não.
É por causa da informação que foi arquivada na memória dela, de tanto ela ouvir dos pais repetidamente essas informações para ela. E aí essa criança cresce acreditando que ela realmente é burra. Porque além de ouvir isso repetidamente, ela passou a vivenciar isso na escola. Então ela acredita que ela realmente é ignorante. Que ela realmente não vai ser ninguém na vida. Porque ela não serve para nada. Afinal, além dos pais dela falarem isso para ela, ela também ouviu isso dos coleguinhas da escola. E não só ouviu, ela passou a vivenciar porque ela viu que o rendimento dela não era bom. E assim ela cresce acreditando que essa é a verdade da vida dela. E tudo que ela tenta fazer, ela não consegue. Por quê? Porque ela passa a se auto-sabotar. E isso vira um trauma para ela. O trauma não acontece apenas quando algo muito impactante acontece, não. O trauma, ele pode vir de forma sutil. É por isso que existem muitos adultos frustrados com a própria vida, insatisfeitos com a própria vida, achando que a vida não anda, achando que não conseguem sair do lugar. Porque podem ser pessoas que foram traumatizadas na infância, mas nem sabem. E aí elas entram num ciclo de autossabotagem. Elas mesmas se sabotam inconscientemente. Vou dar outro exemplo de um trauma sutil. Vamos imaginar que uma jovem mulher, ela entra em um relacionamento, onde o namorado, ou o noivo, ou o marido, vive desvalorizando essa mulher. Ele constantemente diz coisas assim, você não faz nada direito, ninguém vai te querer além de mim, você não é boa o suficiente. E ao longo do tempo, se ela permitir, essas palavras repetidas vão começar a se enraizar na mente dela. O cérebro dela, assim como aprendemos sobre a repetição, vai arquivando essas palavras negativas e desvalorizadoras. De tanto ouvir, ela começa a acreditar nessas mentiras, porque aos poucos essas falas se tornam reais na mente dela. Porque o cérebro não sabe distinguir. Isso não é verdade, não é real, mas para o cérebro, que não sabe diferenciar o que é bom do que é ruim, acredita nessa verdade. E esse ciclo de desvalorização constante afeta diretamente a autoestima, afeta a autopercepção dela. E com o tempo, o que vai acontecer? Ela vai começar a duvidar de si mesma, vai começar a se sentir incapaz, insegura e vai acreditar que realmente ela não tem valor. E as emoções negativas associadas a essas palavras repetidas podem desencadear ansiedade, depressão e até problemas físicos, né, como dores ou doenças relacionadas ao estresse. Em alguns casos, essa repetição de desvalorização também pode fazer com que ela se isole, né, por ela não acreditar que ninguém mais a aceitaria. E esse tipo de abuso emocional também pode ser devastador para a fé dela. Em vez de ver a si mesma como Deus a vê, né, como uma pessoa amada, preciosa, valiosa, ela começa a se enxergar através do filtro das palavras negativas que o parceiro plantou na mente dela. Assim, ela passa a acreditar mais nas mentiras que ela ouviu do que nas verdades da palavra de Deus. Isso é muito comum. Principalmente, né, quando isso acontece já na infância ou na adolescência. Por isso que nós vemos tantas mulheres com baixa autoestima, aceitando qualquer coisa, né, porque vivem um conflito de autodesvalorização. Elas passam a se autodesvalorizar porque elas acreditam nas mentiras que foram plantadas na mente delas. Elas acreditam naquilo que elas ouviram repetidamente. E olha que interessante. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, de tanto você ouvir, de tanto você ouvir, de tanto você ouvir, a palavra vai entrando na sua mente.
Esse princípio se alinha perfeitamente com o funcionamento do nosso cérebro, quando falamos de repetição. Tudo que nós ouvimos repetidamente tem um poder tremendo sobre nós, pois o nosso cérebro aprende por meio da repetição. Quando ouvimos a mesma coisa várias vezes, o cérebro começa a criar conexões neurais mais fortes relacionadas àquela informação. Esse processo, conhecido na neurociência como neuroplasticidade, fortalece os caminhos neuronais, tornando essas informações mais fáceis de serem lembradas. Qualquer informação, seja negativa ou positiva. Tudo que você ouve repetidamente, o cérebro vai arquivar. E aquilo vai passar a ser a verdade da sua vida. Então, a própria Bíblia nos ensina o caminho para desarquivarmos informações erradas que foram arquivadas na nossa mente, na nossa memória de longo prazo. Lembra que no início da live eu falei que eu ia passar uma técnica para você treinar o seu cérebro para não arquivar um evento traumático na sua memória? Pois é, a própria Bíblia nos ensina esse caminho. Primeiro, Romanos 12:2, que eu já falei, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É necessário haver uma renovação da mente, né, alterando as informações que foram arquivadas indevidamente e que geraram um trauma de forma sutil. E como que você renova a sua mente? Como que você vai fazer isso? Colocando no lugar das informações erradas as informações corretas. E quais são as informações corretas? São as informações que estão na palavra de Deus. São as promessas de Deus. E como você elimina todas as informações erradas que o mundo colocou na sua mente e substitui pela palavra de Deus? Está lá em Romanos 10:17 que eu acabei de falar. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ou seja, as informações que devem ser arquivadas na nossa mente estão na palavra de Deus. São as informações que estão de acordo com a palavra de Deus. E você vai renovar a sua mente, desativando as informações que você recebeu do mundo e substituindo essas informações pelas informações que estão na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus repetidamente. De tanto você ouvir, de tanto você ouvir, de tanto você ouvir a palavra de Deus, o seu cérebro vai entender que essa informação que você precisa que seja arquivada na sua memória de longo prazo. E a partir do momento que ela arquivar essa informação, ela vai substituir a informação que tinha sido arquivada anteriormente. Porque essa informação que está sendo repetida agora é a que ela vai entender que deve prevalecer. É aí que entra o poder da palavra de Deus. Quando ouvimos e meditamos na palavra de Deus repetidamente, esses ensinamentos não apenas entram na nossa mente, mas começam a moldar a nossa forma de pensar e de agir. E aos poucos, ela vai ocupando o lugar de pensamentos e crenças que não estão alinhados com a vontade de Deus. De tanto ouvir as promessas de Deus, a fé começa a crescer, porque a palavra vai penetrando nas áreas mais profundas da nossa mente e do nosso coração. É como uma semente, né, que sendo regada dia após dia, começa a brotar e dar fruto. Olha que coisa mais linda! O que a neurociência acha que descobriu já tinha sido revelado na palavra de Deus. Então, da mesma forma que o trauma pode ser gravado pela repetição de experiências ruins, a cura e a transformação também acontecem pela repetição da palavra de Deus. E olha ainda o que diz lá em Josué 1:8, eu amo essa passagem, que fala assim: não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Não deixe de falar. Quando você fala, você é a primeira pessoa que ouve. Então, quando você fala a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus. Não deixe de falar as palavras do livro da lei, é o que diz o Senhor. E de meditar dia e noite. O que é meditar dia e noite? É repetição.
Você medita de dia e medita de noite. E medita de dia e daqui a pouco medita de noite de novo. Aí no dia seguinte medita de dia e depois medita de noite de novo. Você está repetindo. Quando você repete a palavra, quando você declara a palavra em voz alta, declara as verdades de Deus, ouve pregações e medita nas escrituras sagradas, o seu cérebro começa a registrar essas verdades na sua memória de longo prazo. Por isso, a importância de estarmos sempre ouvindo a palavra de Deus e nos cercando de ensinamentos que alimentem a nossa fé. Com o tempo, esses ensinamentos, eles não apenas ficam gravados na nossa mente, mas eles transformam a nossa alma, o nosso espírito, renovam a nossa mentalidade e nos ajudam a viver o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus nos deu uma ferramenta poderosa, a repetição da sua palavra, para fortalecer a nossa fé e nos moldar à sua imagem. Quanto mais ouvimos, mais nossa fé cresce e mais nos aproximamos de quem Deus nos chamou para ser. Amém? Eu fico encantada. Quanto mais eu estudo, mais eu enxergo a grandeza desse Deus lindo e maravilhoso que a gente serve. Bom, essa foi a live de hoje. Estamos chegando no fim da live. Eu trouxe esse conhecimento porque, como a palavra de Deus fala, que a falta de conhecimento é que nos faz perecer, né? Então, se a falta de conhecimento faz perecer, o conhecimento, ele nos renova, ele nos restaura, ele nos liberta, né? E conhecer mais profundamente sobre isso me fez ver a grandeza de Deus, né? Que está cada vez mais sendo revelada através de múltiplas ciências, e isso é lindo demais. Amém? Guerreiros do reino de Deus. Então, estamos finalizando a live e eu quero aproveitar para pedir novamente para vocês compartilharem essa live, né? Curte, deixa um comentário para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade, certo? E para finalizar, eu quero te convidar para conhecer a terapia TMC num evento que eu vou fazer. Vai ser online e gratuito e lá eu vou te apresentar a TMC de um jeito diferente. Eu vou mostrar um caminho transformador, tanto para aqueles que desejam se tornar terapeutas cristãos, quanto para aqueles que já são líderes, conselheiros ou obreiros na casa do Senhor e estão buscando, né, um novo nível de profundidade no ministério de cura, no ministério de aconselhamento. Esse evento também é para quem já é psicólogo, para quem já é psicanalista, para quem já é terapeuta, mas gostaria de usar dessa linda profissão para falar cada vez mais da palavra de Deus, certo? O objetivo é capacitar cristãos a ajudarem outros cristãos a se libertarem das dores físicas e emocionais também, com uma abordagem baseada tanto em princípios terapêuticos comprovados quanto na palavra de Deus. E se você não vai aprender só ferramentas eficazes para ajudar outras pessoas. Você vai aprender também a cuidar de si própria, né, enquanto você auxilia outros nesse processo de restauração emocional. Então, se você sente que Deus te chamou para ser um instrumento dele na vida de pessoas, né, ajudando cristãos a encontrarem a raiz emocional dos seus problemas e com isso se libertarem de dores físicas e emocionais, curarem as feridas mais profundas da alma, proporcionando restauração emocional de forma profunda, trazendo Deus para esse processo lindo de restauração, eu quero te convidar para participar do evento Viver do Chamado de Deus, que vai ser online e gratuito. Se você deseja saber mais sobre isso, o que você vai fazer? Se você estiver me vendo pelo Instagram, você vai digitar chamado agora aqui nos comentários, que eu vou te enviar uma mensagem com um link para você entrar na comunidade do WhatsApp e lá você vai ficar por dentro de tudo. Agora, se você estiver me vendo pelo YouTube, o link para você entrar na comunidade do WhatsApp está na descrição aqui desse vídeo. Amém? Guerreiros e guerreiras do Reino de Deus. Vamos revolucionar o mundo da terapia através da palavra de Deus. Amém? Bom, quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo.
Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou encerrar a live, mas antes eu quero orar pela vida de vocês. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, bendito louvado seja o teu santo nome. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesta hora, primeiramente, exaltar o teu santo nome. Dizer, Pai, que não há outro Deus além de ti, que só o Senhor é Deus. E dizer que tu és tudo, Pai, tudo em nossas vidas. E nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua direção, precisamos da direção da tua palavra, das verdades da tua palavra, das tuas promessas. Em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que não há outro além de ti. Tu és o único Deus, o único Senhor, o único Salvador das nossas vidas. Eu quero nesta hora, meu Pai, colocar a vida de cada um que está nessa live diante de ti. Eu não sei pelo que eles têm orado, eu não sei o que eles têm colocado diante de ti em oração, mas tu que és um Deus onipotente, onipresente, onisciente, tu sabes de todas as coisas. Por isso eu clamo pela vida de cada um deles, para que o Senhor vá de encontro à vida deles, vá de encontro à mente e ao coração de cada um deles, atendendo às orações, atendendo aos pedidos, conforme a tua santa e gloriosa vontade. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço no dia de hoje. Amém. Amém, guerreiros e guerreiras de Deus. Então vamos finalizar a live de hoje e eu espero vocês na próxima live. E não deixe de compartilhar essa live. Compartilha. Olha que tema enriquecedor foi a live de hoje. Amém? Então, conto com vocês. Tchau, tchau.